Em continuidade às ações de desenvolvimento profissional, a Prograde, divisão da EAD, apresenta o segundo ciclo de webinários, com foco em temas relacionados à educação à distância. Hoje abordando o tema Gestão de Cursos EAD, Desafios e Práticas, com a professora doutora Camila Furlan da Costa. A professora Camila é docente e pesquisadora da Universidade Federal do Pampa, do Campus Santana do Livramento, e no programa de pós-graduação em administração. É coordenadora do curso de graduação em administração pública EAD, UAB, Unipampa. É doutora e mestre em administração pelo programa de pós-graduação em administração, Escola de Administração da URGS. É integrante do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Marcelo Milano Falcão Vieira. Secretária-geral da gestão 2018-2020 da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. Os principais temas de interesse de pesquisa são educação superior, políticas públicas da educação superior, orçamento da educação superior e administração pública. Professora Camila, é muito bom tê-la conosco. Tens a palavra. Então tá, muito obrigada, Maria Cristina. Queria agradecer inicialmente o convite, né, do setor de educação à distância, para estar, na verdade, assim, não é nenhuma palestra, é um compartilhamento de experiências, né, que a gente tem construído coletivamente, né, toda a equipe que trabalha no curso, e um pouquinho, assim, do que eu tenho vivenciado na minha trajetória na gestão da educação à distância, ao longo desses 2 anos que eu estou à frente do curso de administração pública. Né, agradecer a toda a equipe da DEAD, do setor de educação à distância, da Prograde, né, antiga DEAD, pelo apoio, e também o convite muito carinhoso da Verônica, né, para estar falando um pouco, compartilhando essas experiências com vocês. Eu vou começar, assim, só falando um pouco da minha trajetória e o quanto ela, assim, vai construindo algumas práticas, assim, que eu vou estar compartilhando com vocês. Eu comecei a trabalhar com EAD como tutora, né, então a minha experiência de EAD ela é anterior à minha experiência como docente do presencial, como tutora num projeto piloto que a URGS tinha quando eu estava no mestrado, né, um curso de bacharelado em administração à distância, e eu tive uma primeira experiência que foi bem marcante, que ajudou a construir o meu entendimento sobre como deve ser a relação de tutoria com os docentes. Nós tínhamos no programa lá uma professora que dava uma disciplina que era vinculada à antropologia aplicada à administração. E um dos quesitos para ser tutor do componente curricular que essa docente ministrava era ter feito a disciplina na pós-graduação. E ela fez uma disciplina que foi toda construída de forma coletiva, então toda a equipe de tutoria, juntamente com ela, né, muitas pessoas da tutoria já tinham experiência com EAD, ajudaram a construir essa disciplina coletivamente. Então, esse foi um primeiro marco, assim, né, nessa introdução ao EAD, o quanto é importante a construção dessas relações, né, entre docentes e tutores para o sucesso dos componentes curriculares. Depois, a partir desse trabalho, nesse primeiro curso, eu fui convidada, e aí trabalhei durante 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, como na coordenação de tutoria de um curso de negociação coletiva, que era um curso também que aí vai marcar um outro entendimento que eu tenho, principalmente quando está vinculado com cursos que são cursos de demanda específica, né, com cursos vinculados ao AB, que são demandas por projeto. Então, eu acho que a gente tem que entender muitos cursos nesse estilo, né, que estão vinculadas à cápsula B por demandas de projeto. Então, foi uma encomenda que foi feita à URGS, né, para que a gente estruturasse esse curso. Então, eu participei de todo o processo de construção, treinamento de tutores e
estabelecimento do modelo, né, que a gente ia adotar de tutoria no curso. Era um curso para 700 servidores públicos de todo o país. Então, foi uma experiência também bem interessante, mas para como ajudar a estruturar projetos dessa modalidade. E em função dessa atividade, eu fiz uma especialização em educação à distância pelo SENAC, e aí, depois eu entrei na Unipampa em 2010, né, esse ano completo 10 anos de instituição. E aí, na Unipampa, a gente começou, né, a ajudar no processo de reconhecimento institucional, né, e o professor Ariel Ver, que hoje está na URGS, nós apresentamos a proposta de um primeiro curso de especialização em gestão pública municipal, que de fato foi o primeiro curso da universidade, assim, de especialização. E isso foi em 2011, quando a gente fez essa proposta, e depois ele só foi ser implementado mais tarde. Eu estava no doutorado, não participei desse curso. Quando eu retornei do doutorado, eu fui convidada para coordenar o curso de administração pública à distância da Unipampa, o mesmo modelo lá inicial do projeto da UAB, assim. Mas tem grandes diferenças daquele projeto piloto, né? Principalmente quando a gente fala, né, em recursos. A gestão muda, porque muda a instituição, mas mudou muito, assim, como se fazia a tutoria, como que se estabelecia, né, os processos do que a gente tem hoje na universidade, porque a CAPES mudou e porque, né, a UAB mudou também. Então, só para contar, assim, que essas práticas que eu estou, assim, compartilhando com vocês aqui hoje é fruto, né, de uma trajetória de ter participado do EAD em diversas funções, tá? Então, eu estruturei minha apresentação aqui, né, vou tentar conseguir cumprir o tempo, de falar sobre a gestão dos cursos e suas peculiaridades, né, as práticas que a gente tem adotado no curso de administração pública. Então, também deixar claro nesse início que essa é a nossa forma, né, de construir o curso, e foram as práticas que nós acreditamos que para o nosso grupo de trabalho funcionam, tá? Mas não necessariamente é uma receita, é um modelo, é algo que dá para ser, né, totalmente replicado, porque cada curso, né, e principalmente por área de conhecimento, né, eu tô aqui situando a minha fala dentro de um curso de sociais aplicadas, que é um curso, né, que é mais, né, em termos de estrutura, ele é mais fácil, né, de gerir, e também um curso pequeno, né. Nós temos hoje menos 125 alunos matriculados, tá? Então, é um curso muito grande para os moldes do EAD, tá? Então, isso é importante. E aí, num terceiro momento, alguns desafios que eu acredito que todo mundo que está no EAD, né, precisa vencer, tá? Eu vou começar a minha apresentação falando, né, apresentando para vocês um modelo. Quando eu fui convidada para a fala, eu fui atrás do que tinha em termos de gestão do EAD. E aí, eu já sabia, claro, né, que o professor Ariel Ber, que foi nosso colega aqui na universidade, tinha feito a tese de doutorado dele. Mas dentre os modelos que eu encontrei, eu achei esse um modelo bem estruturado. Tá? Então, é um modelo que ele também, né, tem muitos anos de estudo na modalidade EAD. Não é a minha área de pesquisa também. Eu estudo ensino superior, mas dentro de uma perspectiva mais crítica, né, e eu estudo mais no âmbito da política pública, tá? Então, eu estudo a gestão do EAD. Então, aqui para o Ariel, nesse modelo que eu apresento para vocês, ele divide a gestão do EAD em 3 tipos de gestão: a gestão estrutural, a gestão administrativa e a gestão do ensino e da aprendizagem. O que é para o Ariel lá a gestão estrutural? A gestão estrutural, ele vai trabalhar num nível mais macro, ou seja, eu vou trabalhar com quais são os agentes
de gestão de materiais. Então, qual é a estrutura que eu tenho para construir material na área de educação à distância, né? Então, vai desde equipe de edição de vídeos, estúdio, né? O que eu tenho? E também entra a questão dos prédios, né? Quais são as condições que eu tenho para fazer educação à distância? Então, eu vou ter uma equipe específica, eu vou ter um estúdio de gravação em cada camp. Quais são as condições de trabalho que eu vou dar para o docente para estar trabalhando em cursos na modalidade, né? Eu vou ter um apoio técnico-administrativo, quais são as condições que eu vou ter? Eu vou ter alguém que vai ajudar a construir, né, esses materiais, colocar aí na linguagem da educação à distância. Então, né, quais são essas condições? Só para tecer assim, um termo de comparação, né? Lá na primeira experiência que eu tive com a EAD na URGS, nós tínhamos dentro da escola de administração, né, que é a unidade da universidade, nós tínhamos um estúdio de gravação e uma equipe de estagiários do curso de comunicação que fazia gravação e edição de vídeos, né? Vocês tiveram recentemente uma fala do professor Sebastião, contando um pouco das experiências dele, né, nesses ciclos de formação, que a gravação que a gente tem feito, ela é muito amadora, porque nem todos os cursos, né, e prédios têm toda a condição, infraestrutura para fazer a gravação desses vídeos e para transmitir essas aulas. Então, a gente faz muito, assim, na dedicação do docente, na forma com que o docente, né, se dedica para colocar aquele componente de pé. Então, a gente tem essa dificuldade estrutural, sim, né? E a questão da institucionalização, que o Gabriel traz aqui, é que as normas dentro da universidade, elas estão sendo construídas e como é que essas normas para o EAD, né, se existe ou não existe norma específica, né, como eu falei no início da fala, a gente trabalha, no nosso caso, num curso da CAPES, UAB, por uma demanda de projetos. Ao trabalhar por essa demanda por projetos, eu tenho um regime especial de graduação, porque eu tenho um aluno que vai entrar numa turma e se ele não se formar lá no final do curso, ele não vai ter a opção de cursar de novo, porque ele vai ter uma demanda única, né? Então, como tem se pensado a institucionalização, como é que está sendo pensado as normas específicas? E a questão de sistemas de informação, né? O ambiente virtual e todos os demais sistemas, né? A gente sabe que tem evoluído muito, né? Esse sistema que a gente está adotando hoje para a palestra é um sistema que a gente não tinha anteriormente, né? Para a realização das nossas atividades, e hoje ele pode ser agregado, né? Não é ainda oficialmente, porque a gente ainda usa um Moodle, a RNP, né? Como RNP para a gravação das aulas, mas ele pode ser, sim, a ser uma ferramenta que venha auxiliar no futuro os nossos cursos. Então, a tecnologia e os sistemas disponíveis, eles estão sempre mudando, e a gente vai se adequando também conforme a necessidade do curso e conforme, né, as condições que a universidade nos oferece. Então, esse aspecto mais estrutural, ele não vai ser o foco da minha fala. A minha fala, ela vai estar centrada tanto nos processos de ensino e aprendizagem, quanto na questão mais administrativa. Eu não dei esse nome, mas na minha apresentação eu vou criar umas novas categorias, mas eu quis mostrar para vocês que é mais ou menos dentro quando eu falo de gestão do EAD e estou focando no aspecto da gestão de cursos EAD, o coordenador de curso, a equipe da comissão do curso, né, ela vai estar trabalhando ou no aspecto do ensino e da aprendizagem ou na questão mais administrativa, né. O ensino e aprendizagem, ele vai abarcar, então, como que a gestão das atividades, elas são ofertadas, né, dadas aos alunos. Esse é um aspecto bem importante, porque a gente tem uma sistemática que a gente adota no curso. A formação de docentes,
O processo de ensino e aprendizagem, né, como é que se dão, são só atividades síncronas, são só atividades assíncronas, e a questão bem importante na diferenciação do ensino presencial para o ensino à distância está nessa diferenciação entre tempo e espaço. Então, no momento em que um aluno do presencial, né, o nosso aluno da universidade, ele entra para uma sala de aula e ele está no mesmo tempo e espaço, né, que nós, enquanto docentes, o nosso aluno do EAD, ele está num tempo diferente, porque ele vai acessar num tempo diferente na qual você coloca a atividade, e vai estar num espaço completamente diferente, né, porque a gente tem polos de educação à distância espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. E depois a questão mais administrativa, né, a necessidade de equipes multidisciplinares, a necessidade da definição de papéis, né? Quais são os papéis de cada um dos atores que participam do curso. O projeto pedagógico, né? Como é que está estruturado esse projeto pedagógico, como é feita a gestão de pessoas, a gestão do corpo docente e também a questão da cultura organizacional, né? Eu acho que esse é um aspecto bem central, porque o EAD, ele é ainda, né, ele sofre ainda um preconceito muito grande, tá? Uma resistência muito grande para a modalidade. Assim, ele tem os seus problemas, né, e não são poucos, tá? Para, de fato, colocar um curso em funcionamento, para conseguir, principalmente, manter os alunos, né, que a evasão, ela seja uma evasão mais baixa, mas tem muitos problemas, mas eles também têm muitas questões que são muito positivas, né? Quando a gente percebe que aquele aluno, ele só pode cursar desta forma, né? Ele só tem essa condição. Nós temos no curso alguns alunos deficientes, com múltiplas deficiências, e se não fosse o EAD, eles não teriam, né? Não teriam nem condições de sair de casa para estar cursando uma educação superior. Então, eu acho que tem os seus problemas, mas tem muitos benefícios também, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar. Eu acredito, particularmente, que nós, né, a capacidade de fazer tem, né, se a gente pegar os números globais da educação superior no Brasil, a gente vai ver que nos últimos 10 anos a EAD explodiu, né, mas ela vai avançar muito no ensino privado. Nas federais temos resistido mais, né, a evolução da modalidade, ela ainda é uma fatia muito pequena dos alunos, né, mas ela pode vir a representar, nos próximos anos, um crescimento significativo e a gente precisa estar preparado para essa adaptação, né, a essa modalidade. Então, aqui, quais são os aspectos que aí eu apresentei o modelo do Ariel e aqui eu fiz, né, o que eu aqui instantes. A primeira questão, assim, para quem né, quiser se aventurar, principalmente a trabalhar na gestão desses cursos. O primeiro entendimento que tem que ter é que eu não estou mais trabalhando com aquela equipe fixa que eu tenho na universidade, ou seja, a direção do campus, o coordenador do campus, a coordenação do curso, os docentes e os alunos e o pessoal da área de apoio técnico-administrativo, tanto da secretaria quanto do UNINA ou do NUD, né? No EAD, eu tenho um número muito maior de pessoas que eu vou ter que lidar. Então, eu entro com uma equipe de tutores, que a gente costuma dividir eles à distância e presenciais. À distância são aqueles que apoiam os professores nas atividades, né, didáticas dos componentes.
E os presenciais é aquele aluno que vai estar, aquele tutor que vai estar em contato físico, né, presente no polo com o aluno. Eu vou ter os docentes, né, e vou ter que fazer todo um processo de seleção, quem vão ser os docentes que vão trabalhar no curso, e vou ter também a figura dos coordenadores de polo, que eles desempenham, né, a função de gestores daquele espaço físico, que é um espaço diferente do espaço que a gente está acostumado, né, dentro da universidade, que é o nosso campus ali, né? No meu caso, o Campus Santana do Livramento. Então, os coordenadores de polos, eles vão estar sendo os gestores desse espaço externo, e vocês, enquanto coordenadores de cursos, se forem trabalhar na gestão, terão que trabalhar diretamente com esses atores. Tá? Então, a gestão de pessoas, ele se torna bem mais amplo e com um número muito maior. Então, dependendo do número de polos que tu tem, tu pode trabalhar com uma equipe de mais de 50 pessoas. Aí vocês imaginam, né, o quanto, né, a gente tem uma equipe entre tutores e coordenadores de polo de em torno de 20 pessoas. Então, isso é um número considerado baixo, que nem eu falo, para as dimensões da educação à distância. Tá? Então, vocês podem ter que, enquanto coordenadores de curso, gerir 50 pessoas, o que torna o trabalho bem complexo. Além disso, né, eu preciso, para garantir um bom curso de educação à distância, uma estrutura de um ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso, o aluno Unipampa, e está escrito errado aqui, e a RNP que a gente tem usado, a sala de NConf, tá? Então, esses dois ambientes hoje, na universidade, é o que a gente adota, a RNP NConf como sala de aula síncrona e o AVA como um ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, vocês têm que ter um projeto pedagógico bem construído. Por que isso é importante, né? Porque vocês é necessário que o projeto pedagógico ele seja capaz de prever, tá, todos os aspectos do EAD, porque muitas vezes as normas institucionais não dão conta. Então, é o projeto pedagógico que vai ter que fazer essa previsão. E é importante na construção desse projeto pedagógico que seja um trabalho coletivo, né? Que muitas pessoas participem, que o grupo de docentes participem, que muitas pessoas sejam consultadas, porque ele vai representar o guia do curso. A equipe multidisciplinar, então a divisão de educação da distância da Unipampa, ela é central, tá, no desenvolvimento das atividades, porque, né, sem um apoio de TI que a gente tem, né, do ELMS hoje, né, não vou citar todos os nomes, mas o apoio pedagógico da Verônica, enfim, sem toda essa equipe que trabalha nos bastidores para fazer com que os problemas do teu curso, né, sejam resolvidos, para que a gente consiga construir, né, coletivamente o dia a dia do curso, eu não consigo fazer. Então, eu tenho que ter, enquanto gestor do curso, uma equipe para recorrer, para me ajudar nessas questões. Né? Eu já tive que solicitar a Verônica, já foi até em polo resolver problema com aluno. Então, a gente teve que trabalhar coletivamente para isso. E outra questão central nos cursos é como vai ser, de que forma que vocês vão construir o material didático de vocês. No nosso caso, né, eu acho que a gente teve alguns avanços. Quando começou o curso, não havia biblioteca virtual. Essa também é uma conquista dos cursos de educação à distância da universidade. Hoje nós temos a biblioteca virtual. Mas, no nosso caso, nós estamos vinculados ao PNAD, que é o Programa Nacional de Administração Pública. E esse é um projeto muito maior, né, que vem sendo construído ao longo dos anos no governo federal. Então, a gente recebe as apostilas prontas. Esse material didático, ele está vinculado à Federal de Santa Catarina e tem um espaço lá que eles compartilham esse material. Ele está sendo revisado e atualizado, assim como o projeto pedagógico, mas a gente tem essa facilidade, que é uma facilidade que muitos cursos não têm, tá? Então, eu já digo que essa é a nossa experiência a partir do programa que nós estamos inseridos, tá?
Então, para falar um pouco das práticas, eu dividi essas práticas em organização didática, processos de gestão e desafios à gestão. Tá? Então, vou falar primeiro da organização didática. Eu acho que um elemento central da minha fala aqui, ele vem para uma ideia de padrão. Na nossa organização didática, desde o início do curso, nós adotamos uma estrutura padrão. O que é essa estrutura padrão? A gente tem um material, como eu falei anteriormente, fornecido pelo Programa Nacional de Administração Pública, então esse é o material didático básico. Todo componente curricular vai ter esse material que ele é muito padronizado. Tá? Aí vocês podem me questionar, mas professora Camila, então eu só posso usar esse material? Não, se o professor quiser, ele pode usar outros materiais. Tá? Ele pode escolher fazer uma disciplina toda com base em artigos, mas coloca lá a apostila com um material complementar. Outra questão do curso é que a gente divide o funcionamento da universidade, né, como a gente convenciona no presencial, ela é semestral. Nós dividimos os nossos componentes curriculares em 2 bimestres. Então, temos o primeiro bimestre com 3 componentes e o segundo com 3 componentes. E nós temos aí um seminário temático, seminário integrador, que vai integrar mais de um componente e ele acontece entre os 2 bimestres, tá? Então, o professor, ele sabe que ele vai ter que pegar aquele conteúdo e ele vai dividir em 8 semanas, tá? Nós recomendamos, pessoal, assim, isso é uma recomendação. É uma exigência, é uma obrigação? Não, é uma recomendação. Que tem uma leitura média de 15 a 20 páginas por disciplina. Tá? Isso é um aspecto importante e eu tenho acompanhado essa transição, né, que tem acontecido em função da pandemia, do presencial para as aulas online, né? E aí, até uma colega da URGS falou, a Cris Schroeder, ela falou o seguinte, transformar a aula presencial em aula online não é EAD. Tá? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Essa forma com que está sendo feita, é importante que tenha entendimento de todos que não é educação à distância. Por quê? Porque é simplesmente o professor conectado no mesmo tempo que o aluno está online e as aulas são aulas expositivas, é uma única, praticamente quase que uma única forma de se fazer. E aqui a gente tem múltiplas formas de fazer. E aí, por isso que a gente faz essa divisão por bimestre e fizemos essa divisão de leitura, uma leitura para que seja mais equilibrado e que o aluno ele possa se organizar. Tá? Então, a gente vem muito assim nessa busca de fazer com que o curso consiga se adaptar à rotina do aluno, né? Que o aluno consiga incluir o curso na sua rotina. Além disso, então, a gente tem os seminários temáticos que buscam aproximar a pesquisa e a extensão, mas vocês vão ver depois na minha fala que eu acho que esse é um dos grandes desafios. E a gente faz aulas assíncronas, tá? Pela RNP Conf nas terças-feiras, tá? As terças-feiras é o dia do aluno no polo. Então, toda terça-feira vai estar o tutor responsável pelo aquele polo lá, disponível para receber os alunos, tirar dúvidas e tal. E de 15 em 15 dias, o aluno ele vai ter uma aula ministrada pelo professor de um componente. A gente organiza um calendário, compartilha esse calendário e tal. A gente tem provas bimestrais, né, de todas as disciplinas aos sábados, e a gente tenta estabelecer nessas avaliações, que são presenciais, um número padrão de questões por componente. Nem sempre isso segue um padrão, tá? Hoje mesmo a gente estava discutindo a prova do bimestre e a professora falou, ó, minha disciplina é matemática financeira, ela vai ter 10 questões só. Então, assim, tem a liberdade, a gente né, busca o padrão, mas tem uma liberdade muito grande para o docente, tá? As nossas aulas síncronas, então, elas acontecem em dias fixos da semana, para o aluno ele saber que naquele dia ele vai organizar a rotina dele para ir ao polo. A gente migrou, né, nós migramos da plataforma Uniconf, da Unipampa para a RNP, para ampliar a estabilidade do sistema, tá?
a gente, né, criamos uma comunidade do curso de administração pública nessa plataforma, e isso garantiu, como o servidor está em Brasília, isso garantiu um aumento significativo da estabilidade do sistema. A gente grava as aulas e disponibiliza o link para o aluno depois, tá? Ele demora umas horas para processar, até às vezes um dia, e aí depois o professor solicita o link, a gente encaminha, ele coloca no Moodle lá. O que a gente, né, na nossa prática, né, porque todas essas são práticas que a gente adota, nós percebemos que os alunos, eles queriam mais essas aulas síncronas. Como eu falei no início da apresentação, como no EAD eu tenho uma diferenciação entre tempo e espaço, o aluno, ele quer se sentir próximo do docente, ele precisa se sentir próximo, ele precisa enxergar o rosto do docente, ele precisa, né, ele precisa tirar as dúvidas, que são dúvidas que ele não consegue avançar no seu entendimento daquele conteúdo. Então, assim, a partir de uma reunião que eu fiz com eles no início desse semestre, em função da pandemia, nós decidimos, então, ampliar de 1 para 2 por componente, e aí o professor tem feito de 2 horas e meia de aula, e eu tenho acompanhado, eu entro todas as terças-feiras no sistema, acompanho as aulas, ajudo na gravação, e os resultados têm sido bem positivos dessas aulas, tá? Então, o que a gente aprendeu com a padronização? A padronização, ela não foi uma questão que surgiu desse curso, ele já vem sendo construído nas nossas experiências, ele surgiu do curso de especialização em gestão pública municipal, né? Esse curso ele foi coordenado pelo professor Gustavo, depois pelo professor Christian, e quando eles ajudaram, né, o professor Christian ajudou a estruturar o curso de administração pública graduação, nós sentamos, conversamos, e ele falou, ó, um dos meus principais aprendizagens é essa, vocês precisam, né, nós precisamos construir uma forma de criar algum tipo de padronização, algum tipo de organização para facilitar tanto o trabalho do docente, que nunca deu aula na educação à distância, quanto também facilitar a rotina do aluno. Tá? E aí, esse é um questionamento que pode surgir de vocês. E o sistema de avaliação, o sistema de avaliação ele deve ser padronizado? Então, essa foi uma pergunta que, enquanto grupo de professores na comissão do curso, nós nos fizemos muitas vezes. Né? Então, chegou a um momento do curso que isso virou pauta de reunião. Então, vamos discutir. Aí foi engraçado porque nós fizemos até uma modelagem para tentar ver qual que era o sistema de avaliação mais justo, né? E alguns tutores vinham e diziam, não, mas tem que ter, o aluno tem que saber como é que ele tem que ser avaliado, então... E aí, né, fizemos uma discussão muito rica na comissão do curso, e nessa discussão nós entendemos que não, que o sistema de avaliação não deve ser padronizado. E não deve justamente porque o aluno ele precisa de uma flexibilização. Né? A gente já tem muitos aspectos padronizados no curso, e a forma com que o aluno é avaliado é uma decisão que cada componente, conforme a carga de atividades à distância, conforme a importância da prova, ele vai ponderar na sua organização do seu componente, tá? Uma outra questão que a gente aprendeu no curso, assim, ao fazer isso, é que é importante avaliar constantemente as práticas, tá? Por avaliação dos discentes e tutores. Então, nós fizemos reuniões com a equipe de tutoria para ver como está o andamento, o que está funcionando, o que não está. E também buscamos escutar os alunos tanto nas avaliações e, recentemente, fazendo algumas reuniões online da coordenação do curso com esses alunos. Isso tem funcionado muito bem, assim, tanto que temos mudado, né, estamos fazendo algumas adequações. Então, a partir dessas avaliações, fazer adequações aos padrões, tá? Conforme a necessidade, conforme os resultados, e também atentar para a natureza de cada disciplina. Por exemplo, dentro
esse modelo que a gente criou, né, disciplinas específicas, principalmente aquelas que envolvem cálculos, elas exigem vídeos extras, materiais extras, aula extra. Então, assim, a gente né, vai sentindo a turma, vai vendo a necessidade de cada componente, a natureza. Tem também um esforço muito grande da equipe de professores, né, para fazer essas adequações, gravar o material extra, né? Então, vai depender, né, da demanda dos alunos. E aí eu queria dizer para vocês, eu falei tanto em padronizar, a gente tem visto que, e aí eu quero deixar isso, né, bem claro, que padronizar não quer dizer limitar a criatividade do docente, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de alguns colegas, para mostrar que foram construídas formas diferentes de apresentação, tá? E que os professores usaram a criatividade para, dentro daquilo, né, que a gente propôs, criar coisas bem interessantes. Então, a gente tem trabalhos bem legais sendo desenvolvidos. Aí, passando, então, para essa questão da organização didática, eu vou para processos de gestão e de comunicação. Acho que os processos, dentre os processos de gestão, o principal deles, assim, para a gestão de cursos à distância, é a comunicação. Então, a gente tem múltiplas relações. Então, assim, eu preciso ter uma integração muito grande entre a coordenação e a equipe de tutoria, entre os docentes e os tutores. Esses laços, eles são construídos a cada componente, né? Porque nós mudamos os docentes a cada componente, apesar de ter equipe de tutores fixa. E também dos tutores com os alunos. Então, essa integração entre coordenação e tutores, docentes e tutores e alunos, ele só se dá por meio de um processo de comunicação. Então, essa comunicação com a equipe, ela se dá por reuniões periódicas, né? No início do semestre, no início do bimestre, no final do bimestre, por demanda, enfim, conforme a gente tem algum problema específico para ser resolvido no curso. E o contato diário com a equipe também, assim, contato online, ou por e-mail, ou por WhatsApp, né? Eu posso dizer, eu poderia dizer aqui, né, que a gente não usa, mas nós usamos bastante, assim. E a comunicação com os alunos, por e-mail, então, periodicamente, os alunos, eles precisam saber o que está acontecendo. E também, né, a ida, é muito importante a ida da coordenação do curso, ou essas reuniões online, que tem sido a forma que a gente encontrou nesse semestre de fazer, ela é bem importante, tá? Eu fiz aqui um desenho que representa o fluxo de comunicação, para mostrar para vocês que, enquanto que numa sala de aula convencional, o aluno, ele recebe a informação da coordenação, ela é uma função muito mais de gestão de matrícula, né, quando envolve a questão da formatura, e no início do semestre, ali, na definição de quem vão ser os docentes, né. Já no EAD, o aluno, no presencial, voltando, né, e o aluno, ele recebe basicamente a informação, né, do docente ali durante a sala de aula, e todas as regras são definidas no mesmo tempo, no mesmo espaço. As comunicações são feitas eventualmente por e-mail, né, quando a gente quer cancelar uma aula, enfim. No presencial funciona dessa forma. Já à distância, o aluno, ele é bombardeado por múltiplas informações. Então, ele recebe informação da coordenação, informação do tutor presencial, informação do coordenador de polo, informação de tutor EAD e informação dos docentes. Então, ele recebe informação de múltiplas formas. Quais são os canais de comunicação? Mudo, assim, esse é o canal central de comunicação. O e-mail, né, o e-mail institucional, no caso dos docentes, e a equipe, né, tutores, docentes, coordenação docentes, coordenação tutores, a gente tem usado o WhatsApp por meio de grupos como uma forma de fazer uma informação
que ela flua, né, que ela aconteça mais rápida, seja em tempo real, em que ela possa ser compartilhada. Então, eu coloquei ali um print do grupo de tutores, que a gente tem um grupo, com todos os tutores presenciais, com todos os tutores EAD e a coordenação, e lá são colocadas todas as dúvidas, né, do dia a dia do curso, tá? Contato dos alunos com a coordenação via WhatsApp. Isso é proibido, inclusive os alunos são bloqueados, e eles só se comunicam por e-mail no Moodle. Tutores à distância, é recomendado que só se comuniquem por Moodle com os alunos. Os presenciais, desde o início do curso, eles adotaram a prática né, da utilização do WhatsApp, mas não é recomendado, assim, até porque, como não é um canal de comunicação oficial, por meio dos sistemas de avaliação, porque a gente vai ser avaliado se a gente prestou ou não o trabalho de tutoria pelos registros no Moodle, tá? E aí, além disso, ele tem informação da matrícula dele, né, das notas dele pelo guri, tá? Então, o aluno, ele está ali sendo bombardeado o tempo todo por múltiplas informações, e eles nos testam. Tem alunos que mandam e-mail para todos esses atores para ver qual é a resposta. E aí a gente tenta criar um fluxo muito claro de informação. Então, o aluno tem uma dúvida, o primeiro contato é o tutor à distância. Não consegue, reforça no tutor presencial. Aí ele vai e né, fala com o docente, e aí, em última instância, só com a coordenação do curso, né? Acontece de alguns problemas chegarem na coordenação, né, e a gente ter que resolver, conversar com a equipe, mas a ideia é que os problemas eles sejam resolvidos primeiro com a equipe de tutoria, que é o elo mais forte e que é quem está mais em contato com os tutores, os alunos, tá? Então, isso é bem, bem importante. Vocês conseguirem organizar o fluxo de informação, porque ao organizar esse fluxo de informação, vocês vão conseguir novamente, uma padronização, porque ele tem que funcionar muito bem no fluxo de informação, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que ter um entendimento de que os prazos são os mesmos. Se uma decisão for tomada, né, no âmbito de coordenação docente, comissão do curso, os tutores, eles precisam ser informados, os alunos precisam ser informados, os coordenadores de polo precisam ser informados. Então, é necessário criar um fluxo de informação, e aí tem um papel importante da coordenação do curso em distribuir essa informação para que ela chegue de forma igual, né, para todo mundo e ao mesmo tempo, porque é muito rápido, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, antes o aluno ele tinha, digamos que, paciência de esperar uma resposta no Moodle. Hoje ele já não respondeu, ele vai para o WhatsApp, vai chamar o tutor presencial, que vai pressionar o professor, que vai pressionar a coordenação. Então, as coisas elas ganharam uma velocidade muito grande. Nós tivemos alguns problemas, não vou dizer que não tivemos, alguns, né, muitos ao longo de 2 anos, mas eu acho que essa interação da equipe e um fluxo muito claro de informação tem ajudado a resolver esses problemas, assim, o aluno entender que está todo mundo falando a mesma linguagem, tá? Outra questão, assim, que a gente criou no início lá do curso para melhorar o fluxo também de comunicação foi um espaço da coordenação do curso. Então, nesse espaço, é um espaço de comunicação com os alunos, é um espaço que organiza todos os documentos do curso, então lá tem o PPC, tem as normas básicas de graduação da Unipampa, tem formulário de aproveitamento de disciplinas, tem normas do estágio, então tem muita informação e ela está toda organizada no mesmo lugar, isso ajudou bastante. Nós criamos também nesse espaço fóruns de dúvidas, e uma outra prática bem importante do curso, e para tudo que é feito à distância, eu acho que ajuda muito, é
Tutoriais. Então, a gente tem tutorial para tudo. Tutorial para o Moodle, tutorial para comprovante de matrícula, tutorial para acesso ao GURI, tutorial para aproveitamento de disciplina. Então, tudo tem tutorial. Então, o aluno, ele não consegue fazer, ou não sabe fazer, ou é uma nova atividade que ele precisa fazer, nós criamos um novo tutorial. Mudamos o nosso sistema de transmissão de aulas síncronas. Passou do MConf Unipampa para NP, fizemos um novo tutorial. Então, tudo é tutorial, assim, isso ajuda muito. Né? Principalmente naquele aluno que tem mais dificuldade com a tecnologia, tá? Porque na hora que o curso é AD, que os alunos não têm dificuldade com a tecnologia. Eles têm tanta dificuldade com a tecnologia, principalmente no início, quanto os alunos do presencial, tá? Uma outra questão que eu acho central, principalmente para os cursos que vão começar ou que estão começando, é ter um curso de orientação do Moodle. Pode parecer básico, né? Tem que tomar uma água. Pode parecer básico, assim. Mas esse foi um erro que nós cometemos, tá? Quando começamos o curso, não fizemos esse curso de ambientação. Mas para a turma que entrou em 2019, a gente teve, né, uma entrada só, mas com 2 chamadas, uma em 2018 e outra em 2019. Aí a gente fez um curso de ambientação por meio de um projeto, com uma bolsista, foi bem interessante, eu acho que foi até replicado para outros cursos também. E isso mostrou que é central, assim, na diminuição da evasão por não adaptação à modalidade. Então, a existência do curso e a existência de um apoio técnico, tá? Porque esse apoio técnico, ele pode ser feito no polo, de ser marcado uma aula, né? Tem N formas de fazer esse apoio técnico. Eu posso marcar uma aula no polo, ir lá dar capacitação para aquela turma. Eu posso disponibilizar uma linha telefônica para tirar dúvidas mais específicas, né, por que não está conseguindo acesso ao Moodle. Então, assim, são várias questões, mas que a ambientação e o apoio técnico, eles resolvem esse choque que o aluno tem com a tecnologia inicial. E, assim, sempre lembrando que o aluno que entra, ele entra, né, pelo Enem, e tem muita gente que está há muitos anos longe da universidade. Então, esse é um aluno que vai ter muito mais dificuldade na adaptação com as tecnologias, tá? E uma outra questão que eu acho importante, assim, é a realização de pesquisas ao longo do curso, né? A gente fez, né, um bolsista também, por um projeto da antiga DEAD, nós construímos uma pesquisa com os alunos evadidos, né? Até apresentamos no CIEP, e de avaliação das disciplinas. Então, essa bolsista ajudava nesse processo. E também, em função da demanda do grupo, né, de professores na comissão do curso, muitas das decisões, e isso é uma coisa importante, né? Como a gente está falando aqui de equipe, a gente está falando de grupo, e a gente está falando, né, da importância da comunicação, é importante também que os processos eles não sejam centralizados. Então, todo o processo de decisão que é feito no curso à distância, ele precisa ser compartilhado com a equipe da comissão do curso, a equipe de docentes e tal. Grupo de docentes. Então, assim, a partir disso, né, do próprio grupo de docentes veio a demanda. A gente só vai decidir sobre o retorno das atividades do curso durante a pandemia se a gente tiver uma noção, né, de como os alunos, eles acessam a internet, acessam o curso. Então, a gente fez uma pesquisa para tomar essa decisão. Então, eu acho que fazer com que os alunos eles sejam envolvidos, né, no processo de tomada de decisão é muito importante, tá? Os alunos, eles sentem muito mais parte, eles sentem participantes, né, do curso e eles se sentem importantes também. Então, eu acho que usar a pesquisa para tomada de decisão é muito importante. E esse acompanhamento individual que eu coloquei para vocês aqui, todo aluno que evade, né, que sai do curso, a gente vai atrás dele. Primeiro a gente estuda, a gente faz um estudo individual, ou seja, quais foram os componentes que ele reprovou, para aí sim fazer uma abordagem. Aí a gente entra em contato, né, com o coordenador de polo,
que vai entrar em contato com o aluno e vai tentar entender o porquê que ele está saindo do curso. E se der, né, se possível, a gente tentamos recuperar esse aluno antes dele, de fato, evadir. Então, durante as chamadas, a gente vai acompanhando, né, durante o processo de matrícula, a gente vai acompanhando quem são os alunos que não estão se matriculando, já entramos em contato tanto com a equipe de tutoria quanto com os coordenadores de polo, Então, assim, o que a gente aprendeu com essas práticas que eu apresentei aqui para vocês? Que há uma necessidade muito grande de aproximação com os alunos eles precisam desse contato, então isso pode ser feito, né, por meio de reuniões bimestrais, né, a cada início de bimestre, marcar uma reunião, ampliar as visitas aos polos, isso é importante, é uma coisa que a gente não conseguiu fazer muito, né, mas aí tem que equilibrar também a questão do recurso, né, dessas viagens e do tempo que isso leva, né, ampliar a capacitação dos docentes de EAD, né, selecionados para dar aula no curso. As seleções elas são feitas agora por edital, então a gente precisa ampliar a capacitação e ampliar não só a capacitação da parte técnica, mas da parte pedagógica, né, para que a gente possa estar desenvolvendo novas habilidades e trazendo novas ferramentas. Eu acho que a gente precisa, né, desses espaços de capacitação maiores. O que tem sido um desafio, tá, para a gestão do curso é essa seleção que a CAPES exige hoje, que seja por edital, porque isso demanda um esforço muito maior e um planejamento da capacidade, das demandas muito maior, tanto que antes a gente fazia para garantir que mais pessoas participassem do curso. Nós fazíamos edital por componente, nós fizemos uma alteração e hoje nós fizemos um edital por área de conhecimento para garantir que eu possa ter, né, que eu tenha condições de começar os semestres, né? E esse semestre, especialmente, a gente não sabia se ia conseguir começar. Então, foi um desafio muito grande para a gestão. Melhorar a gestão dos recursos do curso, né? Porque cada vez mais a CAPES ela tem diminuído o recurso repassado para esses cursos que são demandas por projetos, que são vinculados ao AB, então há uma redução, né, significativa no repasse por aluno, e isso vai impactar em toda a ação do curso, então a gente vai ter que ser muito criativo para construir essas soluções. E também, que eu acho que é central, nós temos no curso seminários, né, integradores, que tentam fazer uma aproximação com a pesquisa e com a extensão, mas eu acho que isso não é suficiente. Então, esse é uma resposta, é uma pergunta que eu faço e faço para vocês, e quero que vocês me ajudem a responder juntos, né, que é como incluir a pesquisa e a extensão nos cursos de EAD. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, que nós temos, e por N fatores, assim, por como levar isso para os polos. Eu tenho algumas demandas de alguns polos que são mais ativos, como Esteio e Cruz Alta, que eles querem fazer esses projetos, né? Mas a nossa equipe de professores envolvidos, ela é muito pequena, e nós já temos uma dificuldade no presencial, transpor isso para a distância é muito difícil. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Temos alguns retornos maravilhosos dos alunos, assim. Tem hoje um aluno que espontaneamente procurou um professor do curso para fazer um projeto de pesquisa, e isso, assim, nos deixa muito felizes, enquanto os alunos querem fazer pesquisa, enquanto os alunos querem fazer extensão, né? E o quanto isso ainda é muito difícil, né? Difícil para abranger todos os alunos, né? Abranger um número grande de alunos, como exige a educação à distância. Aqui, só para mostrar alguns números do curso, né? Nós temos obtidos com essa sistemática, e muito em função, eu acho que de todo um trabalho de uma equipe que é muito grande e que se dedica muito, né? Uma evasão pequena, né? A gente teve 15 alunos evadidos, né? Temos mantido alguns polos com uma evasão baixíssima, então isso é fruto de, né, o nosso curso é pequeno, gente, assim, eu não quero que vocês, né, quero que vocês entendam que é resultado também de um nível de complexidade quando se fala em EAD pequeno, tá?
E aí aqui eu propus o que eu considero, assim, uma mensagem final da apresentação, assim, que é, pelo fato da interação com o curso ocorrer em espaços distintos, a necessidade de organização e previsibilidade se torna mais crítica nos cursos EAD. Então, eu entendo que quais são os fatores críticos, né, para a gestão, de uma boa gestão, é pensar em formas de garantir previsibilidade, tá? E o que é essa previsibilidade? Como é que ela pode acontecer? Por meio de uma comunicação da coordenação do curso com o aluno, porque aí se o coordenador se comunica constantemente com os alunos, ele vai transmitir segurança para esse aluno, né? Uma comunicação com os professores, porque se for muito bem feita essa comunicação, a linguagem que vai ser feita, ela vai ser a mesma, ela vai ser única, e isso vai transmitir também segurança para os alunos, né? O fortalecimento da relação professor-tutor. Eu fico muito feliz, assim, quando os docentes vêm até a coordenação e falam, nossa, a equipe de tutoria é muito boa de trabalhar, porque o tutor, como ele é fixo no curso, a gente teve uma mudança agora, esse ano, mas foram poucos tutores que mudaram. Então, o tutor, ele vai carregando aquele histórico do curso. E ele passa para o professor o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, o fortalecimento dessa relação professor-tutor, ele é central, assim, para que as coisas funcionem, que deem certo. Outra questão, assim, que a gente já teve momentos complicados no curso, versam sobre a estabilidade das TICs. Sem estabilidade das plataformas, tanto do Moodle quanto da Nconf, os alunos se sentem desmotivados, eles abandonam a aula, eles não vão ter aquele receio de enviar atividade porque o sistema está fora do ar. Então, assim, a garantia de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem com estabilidade é uma questão que também traz para o aluno previsibilidade. E a padronização de processos e tutoriais, que aí garante uma certa organização no curso, porque aí isso vai fazer com que ele se organize. A previsibilidade que eu falo é que ele possa se organizar para quais dias ele precisa estar no polo, então quando vão ser os encontros, só nas terças-feiras, então eu consigo organizar minha rotina, inclusive no trabalho ou com a família, para ir lá, né? Eu consigo organizar o meu prazo dentro da minha vida, né? Eu consigo, o prazo vai ser sempre na segunda-feira de noite, então eu tenho um prazo lá fixo e eu vou garantir isso, né? A gente padroniza o prazo também da entrega das atividades. A carga de estudo, eu sei que eu vou conseguir me dedicar de uma forma igualitária para todos os componentes. E a avaliação, né, também eu sei mais ou menos de que forma que eu vou ter ser avaliado. Então, assim, quando eu estava preparando a apresentação, né, uma reflexão, eu penso assim, que no ensino presencial, o aluno, ele vai se adaptar à rotina da universidade, porque é uma rotina própria, né? Tem as suas atividades, as suas palestras, os seus seminários, vai organizar a vida dele para colocar e se adaptar a essa rotina. E no EAD, o curso ele tem que se incluir na rotina do aluno, né? E aí pensar que um aluno do EAD é um aluno trabalhador, né? Trabalhadora, ele é um aluno que ele estuda sozinho e que o principal elo que ele tem, né? O elo mais próximo que ele tem com o curso é o trabalho do tutor, que são essas pessoas que fazem um trabalho muito importante na vida do aluno. Né? O professor ele é importante também, por isso que a gente amplia o contato do professor com os alunos, mas o tutor ele tem um aspecto central nesses cursos. E aí nós acreditamos que se o curso ele né,
for possível criar essa sensação de organização e de previsibilidade, eu vou ampliar a capacidade de aprendizado e vou conseguir reduzir os meus números de evasão. E aí, para finalizar, né, que eu acho que eu já cheguei no meu tempo, mas é bem rapidinho, o que eu considero aqui, na minha fala final, os desafios para a gestão do EAD na Unipampa. A primeira questão, assim, a garantia da representação em todos os órgãos colegiados, né? Claro que as nossas demandas não são as mesmas dos cursos presenciais, mas eu acho que a gente precisa ter representatividade porque nós usamos a estrutura da universidade também, né? Acredito que a gente precisa avançar, né, para construir normas específicas para regime especial de graduação. Isso, né, é uma demanda bem importante, porque, como eu falei, esses cursos vinculados ao AB são cursos por projeto. E, ao serem cursos por projetos, eles precisam ter normas e regras próprias, tá? A consolidação de uma estrutura para EAD nos campos, a gente tem uma universidade com uma estrutura descentralizada, e isso faz com que a gente precise ter um apoio maior, né, dentro de cada um que queira desenvolver, que aceite esse desafio, né, de ter uma estrutura de gravação de vídeos, de ter espaços próprios para educação à distância, porque a gente precisa dessa estrutura. Ampliar o engajamento docente, né, diminuir o preconceito nisso e ampliar o preconceito nesse tipo de modalidade e também ampliar a capacitação e aí, né, inserir, de que forma inserir a pesquisa e a extensão nos cursos. Esses, assim, são os pontos que eu levanto como centrais na consolidação e no avanço na gestão, né, para facilitar a gestão dos cursos EAD dentro da universidade. Aí eu fico agora aberta a questionamentos, se conseguir cumprir meu tempo. Professora Camila, ficamos muito gratos pela contribuição, né, pelo cuidado do detalhamento com o curso, assim, né, do planejamento, a execução, e com destaque, que eu acho assim, maravilhoso, para o baixo nível de evasão do curso, né, que é algo, assim, desafiador para toda espécie de cursos da instituição, sejam presenciais, sejam EAD. Nós temos algumas questões. A primeira questão, talvez não diga bem respeito, assim, ao tema, mas eu vou ler, e aí tu fica à vontade para fazer considerações se tu achar pertinente. É a Débora Figueiredo. Ela diz assim: por favor, me ajudem. Por exemplo, minha filha está tendo aulas online em tempo real com os profs da escola, atualmente. Isso, segundo os estudos, não é EAD. Então, na EAD, devem ocorrer a disponibilidade de videoaulas gravadas em encontros presenciais fixados em um ou mais dias da semana. E, além disso, o que mais? É que é muito difícil agora, né, avaliar a situação que a gente está vivendo, porque é uma situação bem atípica, né? Como eu falei na minha fala, eu não acredito que o que algumas instituições estão fazendo seja educação à distância, né? É transformar a aula presencial em online, né? Mas se a situação continuar, eu acredito que né, assim, já é uma questão um pouco técnica, eu não sou da área de pedagogia, tá? Acho que é importante colocar dessa forma, sou da área de gestão. Eu acredito que tenha que ter um apoio para os alunos que não estão conseguindo, né? E aí as escolas vão ter que criar formas de atendimento individualizados, enfim, é que a gente está vivendo um tempo de exceção, né? Então, é meio difícil me colocar encontrar qual que vai ser a solução nesse sentido. Certo, Camila, muito obrigada. Nós temos agora aqui umas questões que são relativas à comunicação, né? Professor, tutor, aluno. A Eliade Ferreira Lima, ela diz que existem aplicativos de trabalho tipo WhatsApp. Um deles é o Slack e tem o Discord também.
são alternativas para grupos de trabalho. Aí tem uma sequência de um diálogo que eu vou lendo para ti, tá? Que tem todos a ver com o mesmo tema. A Ariane, nossa colega da divisão, ela disse que acha errado utilizar o WhatsApp para trabalho em qualquer esfera, pois realmente as pessoas abusam e acreditam que pode enviar mensagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. É certo utilizar canais institucionais, como neste caso da experiência docente, o Moodle. A Eliade volta a falar, né, dizendo que os aplicativos são bem específicos para o trabalho, esses que ela citou provavelmente, né, ela continua dizendo que não talvez para usar com os alunos, né, mas com professores e tutores acha mais válido que o WhatsApp. Só para constar, ela diz que existem alternativas like o Work. A Ana Cristina do Amaral Lovato diz que por isso é importante a padronização do uso de canais de comunicação. Então, tem uma outra questão aqui, mas que não diz respeito à questão da comunicação, seriam essas. Então, se tu quiseres falar. Na comunicação, eu acho importante estabelecer regras, né? No nosso caso, nós estabelecemos regras, tipo, nenhum tipo de comunicação, né, entre docentes e coordenação do curso com os alunos vai ser feita por meio da utilização desses canais. Então, o aluno ele é informado que ele tem que usar os canais oficiais da instituição, que é o e-mail institucional e o Moodle. Então, eu acho que, como qualquer regra, né, como qualquer convívio social, ele tem que ter regras bem definidas. E nós tivemos alguns problemas, né, com o abuso do uso, principalmente do WhatsApp, e aí nós optamos por padronização. Ó, a forma de resposta vai ser única e exclusivamente essa. Vai ser, ou você manda um e-mail para ter resposta, senão você não vai ter resposta. Então, eu acho que toda comunicação, ela tem que ter regras, né? E no EAD, em função do abuso, né, do uso dessas plataformas, independente de qual seja, a gente tem que estabelecer esses limites, até para nos resguardar do ponto de vista que nós estamos fazendo o nosso trabalho e que isso está ficando registrado nos sistemas oficiais da universidade, né? Então, por uma questão até legal, eu acho que essa deve ser uma prática que precisa ser, né, bem definida, mas aí vai depender dos limites que cada um dá, né? E assim, em relação à equipe de tutores, a comunicação ela já é um pouco mais flexível, né? Aí a gente já permite outros tipos de comunicação, mas com os alunos não. Até para conseguir, né, ter qualidade de vida no trabalho, né? Porque senão tu fica refém da tecnologia e do trabalho 24 horas por dia. Certo, obrigada, professora Camila. Nós temos aqui também uma colocação da professora Amanda Mello, do Campus Alegrete, que diz que o curso tem um ótimo alcance e que não é tão simples assim, em termos de gestão, escalar um curso EAD. Essa é a questão, que ela é uma afirmação, né, mas talvez abra para que tu considere alguma coisa. Como eu deixei no início da apresentação, assim, eu estou falando de uma experiência que é uma experiência praticamente controlada, né? Porque é um curso pequeno, um curso com hoje 125 alunos, eu tenho uma equipe muito pequena para o padrão EAD, né? E que ele é mais tranquilo em termos de necessidade de recurso. Então, o que torna a sua gestão mais fácil. Mas eu acho que algumas questões que eu coloquei aqui, né, como comunicação, como padronização, eu acho que eles se tornam mais relevantes ainda para um curso maior, né? Se para um curso pequeno ele é central, para um curso que ele tem, né, 20 polos, 15 polos, eu preciso, né, 900, 1.000 alunos, eu preciso ter ainda mais, a padronização, ela se torna, assim, mais central, porque a equipe é maior,
o número de demandas são maiores e se tu não criar regras e formas de que as coisas... Como é que sai isso? Se não sai, nunca mais vai. Vai ter mais dificuldade ainda. Nós pedimos aos participantes que desliguem os microfones. Obrigada. Professora Camila, não sei se concluiu essa questão. Não, eu acho que para cursos maiores, a comunicação e a padronização, ela se torna mais central ainda. Certo, perfeito. Nós temos aqui também uma colocação do Gabriel Medeiros, que talvez, acho que tu já tenha contemplado, mas eu vou ler de toda forma. Ele diz que há dados disponíveis sobre a questão da condição, forma de acesso dos discentes. Penso tanto em relação ao acesso à internet fora do ambiente institucional, qual a qualidade, etc., quanto dos equipamentos que dispõem, se tem ou não computador pessoal, por exemplo. Eu não entendi a pergunta, Maria Cristina. Eu vou repetir. O Gabriel Medeiros, ele diz que há dados disponíveis sobre a questão da condição, forma de acesso dos discentes. Penso tanto em relação ao acesso à internet, fora do ambiente institucional, qual a qualidade, etc., quanto dos equipamentos de que dispõe, se tem ou não computador pessoal, por exemplo. Eu tenho a impressão que tu já apresentou num gráfico, né, Não, é que assim, ó, a gente fez essa pesquisa, por mais que a gente tenha os dados, por que a gente fez a pesquisa questionando os alunos qual era o acesso? Porque como a gente tinha que decidir se voltava às aulas com a pandemia ou não, nós precisamos entender qual era a condição dele numa situação de pandemia, numa situação de quarentena. Né? Então, como é que o aluno, hoje, a gente tem os dados do curso, né? A gente tem dos alunos da universidade esses dados, mas eu precisava entender como que o aluno, na situação agora da pandemia, porque é uma coisa nova, eu precisava entender o que estava acontecendo com ele naquele momento, então por isso que a gente fez a pesquisa. Foi uma pesquisa bem legal, porque a gente fez ela do dia para a noite, assim, de segunda para terça, e de 125 alunos, 117 responderam. Então, a gente tem um número bem significativo das respostas dos alunos, justamente por conta da comunicação ser muito fácil com os tutores presenciais, eles agilizaram com que os alunos tivessem acesso ao link do questionário. Muito obrigada, professora Camila. Nós temos mais uma questão do Igor Medeiros, Igor de Oliveira Medeiros. Ele diz: gostaria de saber a opinião da professora sobre a qualidade dos cursos EAD na Unipampa, onde muitos campos estão com limites de carga horária docente, sabendo que o EAD requer um profissional tão dedicado quanto para a modalidade EAD. Seria o caso de haver concurso específico para docente de curso EAD? Pergunto isso porque vemos muitos professores fazendo apenas postagem de conteúdos com tarefas, sem a devida transposição para a modalidade EAD, com design instrucional específico. Igor Batista Medeiros. O Igor é meu colega e tem uma grande experiência no EAD também, é meu colega de campus e trabalha no curso com a gente. Igor, assim, eu acho que, eu não sei, assim, de todas as capacitações que eu já participei sobre educação à distância, teve uma uma disciplina que eu fiz na URGS durante o mestrado ainda, sobre educação à distância, com um professor que era especialista, Sérgio Franco. E ele falou, nesse momento, só mais de 10 anos atrás, que o futuro da educação, ele passa pela... que não vai mais ter uma divisão, o que é a distância e o que é presencial, né? Eu vou definir se uma atividade ela vai ser feita à distância ou presencial, dependendo da natureza
né, da natureza e do objetivo de aprendizagem, tá? Então, eu acredito que a solução não seja não seja contratação específica para dar aula em EAD. Tá? Eu acho que a solução da universidade para melhorar a oferta e, como tu falou, para que os professores eles possam estar capacitados para dar tanto aula presencial quanto EAD, é investir em capacitação. Então, eu acho que quanto mais pessoas forem capacitadas no uso da tecnologia, né, e mais pessoas tenham experiência com EAD nos diversos campos, é muito legal, assim, tu ver alguns docentes, isso já aconteceu muito no nosso curso, de nunca, né, não terem experiências anteriores com EAD, tá? E vir para o curso EAD e mudar totalmente a forma com que dá aula no presencial. Então, eu acho que a gente tem um caminho, né, bem interessante mesmo para não uma fusão, mas uma contribuição das duas modalidades, né? Um pouco do presencial, um pouco do EAD. Então, eu não vejo a necessidade da construção a contratação de professores específicos. Eu acho que a capacitação é o caminho. Completando, Camila, a tua fala, a professora Amanda Mello, ela coloca que ela acha que um problema quanto ao que o Igor aborda, é a falta de equipe multidisciplinar. Ela diz que a aluna é AD, e ela diz que os professores trabalham de modos muito distintos, da mesma forma que no presencial também, né? E ela diz que às vezes não entende muito bem o que querem dizer com essa diferença entre presencial e EAD. Assim, é o que está acontecendo agora com a pandemia. Na pandemia, as pessoas estão tendo que usar a tecnologia sem pensar formas diferentes de usar essa tecnologia, de criar um exercício que é possível fazer à distância. Então, assim, se a gente for, né, ampliar a discussão para uma discussão de formação, a gente vai chegar num problema na qual nós, enquanto, né, já fomos todos alunos de pós-graduação, nós também não fomos capacitados para dar aula no presencial. O que a gente foi, muitas vezes, capacitado é para reproduzir conforme o nosso orientador da aula, né? Então, assim como a gente não é capacitado para dar aula no presencial, assim, tirando os cursos mais voltados para, né, para as questões mais pedagógicas, mas nós da gestão, o pessoal, né, das engenharias, enfim, muitas vezes não se discute a forma de se dar aula, né? E aí, quando eu chego num curso que é à distância, eu começo a me questionar, não, mas como é que eu vou passar um conteúdo usando essa tecnologia se primeiro, eu não sei lidar com a tecnologia, que é o primeiro aspecto que precisa ser trabalhado com meio de capacitação, para depois que eu tiver o domínio da tecnologia, no segundo momento eu começar, não, vamos discutir como é que é avaliar EAD, vamos discutir como é que eu posso variar o tipo de atividade, sabe? Então, eu acho que o papel da formação, né, e aí eu concordo com a professora Amanda, a formação de equipes multidisciplinares, ela é muito importante, né, para eu aprender qual que é a linguagem que eu tenho que adotar no EAD, como é que eu me posiciono, né, para gravar um vídeo na educação à distância. Tem alguns estudos que falam que um vídeo não pode, né, ser muito longo, porque o aluno ele não consegue, né, se concentrar. Então, assim, é melhor eu gravar uns
3 vídeos mais curtos, porque aí o aluno ele vai vendo aos poucos. Então, tem uma série de técnicas, uma série de formas, né, de passar esse conteúdo que o professor ele precisa buscar essa capacitação ou precisa ser ofertado a ela essa capacitação, assim. Tem casos muito bons, assim, de adaptação na modalidade, né, de disciplinas da área de matemática, que são, né, que passam-se vídeos com linguagem muito simples e que facilita a aprendizagem do aluno. Então, assim, eu acho que a dificuldade, ela se dá naquela lâmina que eu coloquei ali, né? O aluno é um aluno que estuda sozinho. O professor, quando ele vai preparar um material, né, para o EAD, ele sempre tem que se perguntar, com esse material aqui, é possível que o aluno aprenda sozinho? Né? Então, não, então eu vou gravar um vídeo porque eu vou ficar mais seguro de que se eu explicar de uma outra forma, vai ficar mais claro do que está na apostila, o que está no texto. Eu quero aqui propor uma reflexão crítica sobre um determinado fenômeno. Então eu vou usar um fórum de debate para isso. Aqui eu resolvi fazer uma discussão. Então, assim, eu acho que tudo qual é o objetivo da aprendizagem. Então, o professor ele tem que sempre fazer essa reflexão. Só que ele só vai conseguir fazer com base no treinamento, na capacitação e na reflexão da sua própria prática. Certo, obrigada, professora Camila. Nós temos uma outra colocação aqui do professor Gabriel Medeiros. Ele diz que nesse aspecto de formação, capacitação docente, eu que sou professor somente do presencial do Campus Jaguarão, tenho buscado formação específica de práticas docentes nessa modalidade EAD. Aí ele pergunta se tu teria alguma dica de cursos. Cursos específicos para se capacitar? Eu penso que sim. Se for diferente, o professor Gabriel pode colocar no chat que eu digo, mas eu creio que sim, porque ele disse que está procurando se capacitar, né? Olha, Gabriel, eu não estou muito atualizada. Eu fiz uma especialização em educação à distância no Senac, mas isso faz 10 anos, então faz muito tempo, né? Mas eu não estou. A Maria do Socorro está dando uma dica aqui, mas eu não. Realmente, assim, eu não estou atualizada nisso. Eu tenho uma colega do curso que começou a dar aula e está fazendo também. A Maria do Socorro está sugerindo a Universidade Federal da Fronteira Sul e a UEMA. Obrigada, Maria do Socorro. A professora Amanda também colocou que foi constituído aqui em Alegrete um grupo de estudos com abordagem na temática EAD, né, juntando ali um grupo de professores e servidores da universidade para pensar a questão, né, estudar sobre. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante também é o compartilhamento de experiências. Se cada curso fizer algumas sessões assim, de como é que eu fiz para gravar vídeo, como é que eu fiz para estruturar minha disciplina, né? Então, eu acho que isso também é um caminho, porque a gente tem muitas ideias, né? E cada professor estrutura de uma forma. Então, eu acho que esse compartilhamento de experiências também é bem positivo, que pode ser feito por camp, né? Exatamente. Por grupos, né, até em função dos cursos que tem, os professores já podem pensar considerando a sua realidade, né, interessante. Não temos mais nenhum questionamento, professora Camila, então nós gostaríamos de lembrar os participantes de assinar a lista de presenças, que a gravação aqui tem o Carlos, está pontuando também que, deixa eu ver, que ele colocou aqui no chat, que
tutores. Carlos é tutor, né? Temos que nos reinventar para deixar o curso EAD compatível com as necessidades dos alunos para evitar a evasão, né? Já que a maioria vem de um dia de trabalho e esgotamento, né? Que a professora Camila já tinha também pontuado, né, essa questão da importância de ficar atento para a realidade do aluno, né? Isso. Mas o que a gente... ele é tutor presencial do curso de Administração Pública. Obrigada, Carlos. Nós queremos lembrar que a gravação da palestra vai ficar disponível no Moodle, né, que vai ter também um fórum aberto, que a professora Camila pode continuar respondendo, né, caso os participantes tenham algo que não tenha sido dito. E também gostaríamos de lembrar que nós vamos ter a próxima palestra, que vai ser quarta-feira, dia 20, sobre materiais e métodos em EAD, com a professora Aden Rodrigues Pereira. E agora eu deixo a professora Camila com a palavra para fazer as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, assim, eu acho que foi uma boa oportunidade de refletir sobre as práticas, né, porque a gente, às vezes, entra no automático e não reflete, né, então, esse convite fez com que eu refletisse e a gente tem muito ainda a melhorar, a fazer pelo curso, tem o desafio do estágio, tem o desafio do TCC, então, tem um trabalho longo pela frente e a gente vai se adaptando e as coisas vão mudando, então o EAD é isso, a gente tem que se adaptar às mudanças que elas acontecem todos os dias, tá? Queria agradecer muito vocês, né, a equipe, pelo convite e pela contribuição sempre com o trabalho do curso. Professora Camila, agradecemos. A Verônica, a nossa colega, vai falar. Fala, Verônica, vou desligar aqui. Oi, obrigada, Maria. Obrigada, Camila. Gostaria de agradecer essa tua acolhida, a nossa solicitação, por compartilhar essa experiência. Agradeço em nome da divisão de EAD, da Prograde, e fazer um resgate, né, da colega que falou a questão da educação básica, né, e que também você comentou sobre a questão de toda essa gestão desse curso EAD. Hoje vivemos num momento atípico, como você falou, o ensino remoto de emergência. Eu gostei muito dessa expressão que eu ouvi, né, em algumas palestras que a gente participou, webinários. Então, a educação à distância é um pouco disso que tu contaste aí, né? A questão da tutoria, a mediação, a avaliação. Então, são várias coisas, não é só uma live, né, ou só uma transposição. Então, é uma rede de conexões, né, que você acho que expressou muito bem, né, nesse teu trabalho. Então, eu considero assim, estamos vivendo, é educação à distância, não é educação à distância, é um ensino remoto de emergência. Eu procuro usar essa expressão, né. Não sei se tu concorda comigo também, né, mas Concordo. É algo que a gente percebe. Mas, enfim, então fazer esse agradecimento formal, né, que a gente possa estar compartilhando, a equipe da Dividão de EAD está à disposição, dos docentes, dos tutores, né, coordenadores de polo, para poder construir essa educação à distância, né, compartilhada. E aproveito também a oportunidade para dizer que o nosso colega Jonathan está negociando um webinário com a minha biblioteca. Então, o pessoal da biblioteca vai fazer um webinário, né, uma palestra, para discentes e para docentes, né, sobre várias ferramentas que vão auxiliar o pessoal a utilizar a biblioteca virtual. Então, em breve, teremos notícias sobre isso também. Muito obrigada. Maria Cristina, mais algum comentário? Ou Camila? Para mim era isso. Uma boa quarentena a todos, fiquem em casa. Obrigada, nos encontramos lá no Moodle, lá no fórum no Moodle. Um grande abraço a todos, uma boa tarde. Tchau.